bom dia a você que chegou nesse vídeo agora, no dia de hoje, o primeiro dia do mês de setembro de 2024. Obrigada por você ser quem você é e por você ter chegado aqui neste vídeo, nesta fala, nesta leitura singela do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma leitura interpretativa e livre do capítulo 5. Nós estamos no 5º capítulo deste livro maravilhoso que é o Evangelho, e eu falo que é o Evangelho no meu lar, mas é o Evangelho também no seu lar, e principalmente é o Evangelho no nosso lar, no nosso querido lar, planeta Terra, porque aqui é a nossa casa planetária. Então a gente tem que pensar no todo, nós temos que pensar de uma maneira global. Semana passada, nós começamos o capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Lemos até o item 3. Quem quiser, coloque o seu copo com água, a sua jarra com água, o seu objeto querido para uma bênção. Embora não precise de colocar em evidência, porque só de estarmos aqui reunidos, lendo o Evangelho, emanando amor, sendo como faróis de luz na vida de alguém, nós já estamos abençoando toda a nossa vida. Quando você abençoa alguém, quando você emana uma energia positiva para alguém, o universo te entrega isso e muito mais. Então vamos lá, quem está com a tradução do Salvador Gentili, da editora Boa Nova, eu estou na página 72, Causas das atuais aflições. Então o que atualmente, né, na época aqui da escrita do Evangelho, e é claro que reverbera para os dias de hoje, o que causa as aflições atualmente para nós, né? É lógico que do que eu vou falar aqui, muita coisa será acrescentado, ou menos, né, também, pode ser que tenhamos evoluído, porque sempre nós lemos o Evangelho com vistas para a ascensão do planeta Terra, né, a ascensão da nossa casa planetária, que nós estamos em plena finalização, né, da ascensão da Terra. Então, claro que tudo que a gente ler aqui no Evangelho, nós transpomos para esse momento histórico que você escolheu para participar. E eu queria que você pensasse o quanto você é especial. Porque se você chegou nesse vídeo, você sabe do que eu estou falando. Estou falando de ascensão individual, ascensão pessoal e também a ascensão da Terra. A ascensão da Terra, que foi prevista pelo Evangelho segundo o Espiritismo também, ela acontecerá independente da nossa ascensão. Mas você também pode estar ascendendo, e está. Item 4. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Isso já evidencia a existência de outras vidas, não é? Então, tudo que nós sofremos como aflições, ou é desta vida mesmo, ou de outra vida, né? Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Então, vai muito do caráter e do fazer, do agir nosso mesmo, né? As nossas aflições vêm de nós mesmos, vêm do que você conduz na sua vida como caráter e nas suas condutas, né? Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Então, o orgulho e a ambição são duas ações, né? Dois sentimentos que levam a ações que fazem com que sintamos aflições depois.
sofrimentos depois. Então, o orgulho e a ambição vão nos causar sofrimentos futuros. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então, temos que ter propriedade diante da nossa vida e termos uma responsabilidade, na verdade uma autorresponsabilidade sobre nossas ações, sobre a ordem da nossa vida, né? Deixar ela de forma harmônica, de modo que perseveremos diante das nossas vivências, mas não vivamos com má conduta, né? A gente precisa, às vezes, saber limitar os nossos desejos. Eu quero muito isso, mas isso não é bom para mim. Então, eu não vou fazer, né? A gente precisa aprender. Quando eu falo a gente, eu também. Precisamos aprender a tentar discernir o que vai me trazer sofrimento futuro e o que não vai, né? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem? Então, o sentimento é o principal. Aqui fala para nós que o coração tem que decidir por nós quando falamos de uniões, né? Tem certas uniões que são por interesse, por dinheiro. Tem certas uniões que são por vaidade. Porque isso me dá um status, né? Isso me fornece um status, então eu vou continuar nessa relação. Quando na verdade aqui tá falando para nós que você deve ficar numa relação quando o seu coração se sentir bem nela. É isto. Sem mais. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas brigas, né? Quantas mortes de sentimentos, de relações a gente pode evitar? Quantas brigas a gente pode evitar com mais moderação e ser menos suscetível a desavenças, né? Então, devemos sempre nos controlar. Aí, complemento anterior. O terceiro item, limitar os nossos desejos, né? Tem coisas que a gente sabe que vai nos levar para o fundo, que vai nos afundar. Então, precisamos nos controlar. Quantos males e enfermidades, quantas doenças são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Nada em excesso é benéfico. Tudo em excesso nos faz mal. O próprio nome já diz. Se é um excesso, está sobrando, né? Tudo que sobra, não preciso. Eu preciso do básico, eu preciso do suficiente. Chegou no limite do suficiente, eu já estou extrapolando os meus desejos. Eu já estou excedendo. E seja um excesso de qualquer gênero. Aqui está falando de todos os excessos. Seja um excesso de desejos de compra, seja um excesso de desejo de levar vantagem, seja um excesso de desejo sexual, seja um excesso em alimentação, seja um excesso em bebida, seja o que for. Tudo em excesso é maléfico. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Quantos pais não educaram seus filhos desde pequenininho, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não foram capazes de lá no começo lidar com certas situações que levaram ao sofrimento futuro. Lembrando que aqui eu digo que embora o evangelho esteja sendo bem incisivo nessas causas de aflições atuais, hoje a gente sempre fala, nós não temos culpa, tudo é experiência, né? Vamos fechar isso com chave de ouro quando a gente fechar aqui o estudo de hoje, mas tudo é experiência, então não se sinta culpado, tá bom? Você, eu, todos nós agimos da forma que achamos que era possível naquele momento.
Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e sua ingratidão. Então, veja bem, de novo ele retoma a ideia do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Segundo aqui o Evangelho, o orgulho, o egoísmo e a vaidade secam o coração. Aí o coração não consegue agir, o coração, o sentimento mais puro não consegue falar por você. Então, no futuro, o que pode se esperar desses filhos? Falta de respeito e ingratidão. Porque alguém que é orgulhoso, alguém que é egoísta e alguém que é vaidoso só consegue enxergar a si mesmo, né? Esses três sentimentos que levam a certas ações são muito individualistas, né? O orgulho, o egoísmo e a vaidade faz com que a pessoa olhe só para ela e não para o outro, para as necessidades do outro, para o que o outro quer, para o que o outro precisa, né? O diálogo termina aqui. Então a gente tem que, acho que da lição de hoje, o que mais pega, que devemos levar para o coração onde está na nossa vida o orgulho, egoísmo e a vaidade. São coisas que secam o nosso coração. Então vamos ficar de olho nisso. Depois, mais tarde, recolhendo-se, então vai vir o quê? Falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em má situação. Então ele chama todos nós ao diálogo interno. Ele fala que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consciências. Pensem: onde está o orgulho, o egoísmo e a vaidade na minha vida? Ou você que está aí do outro lado. Pense sobre essas três questões: orgulho, vaidade e egoísmo. Em que pé isso chegou na vida de vocês? Ou se não tem isso na vida de vocês, amém? Que coisa boa, né? Enfim, penúltimo parágrafo. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? Então, isso aqui fecha o estudo. Todas as aflições, e a gente sempre repetiu isso no Evangelho. Todas as aflições e sofrimentos que vivemos são por responsabilidade nossa. Eu vou tirar essa palavra culpa, tá? Aqui no Evangelho fala culpar quem? A si mesmo. Nesse momento de ascensão planetária, de ascensão das almas, a gente tem banido um pouco essa palavra culpa, né? A autoculpa. Vamos falar de experiências, né? A quem responsabilizar essas experiências ruins na nossa vida? Hoje eu tenho uma doença e eu sei que ela é emocional, eu sei que ela é de fundo espiritual, eu sei que é por conta de acerto de contas. Por quê? Porque eu sou responsável por isso. Então você é responsável por todas as aflições que você vive neste momento. E lembra que lá no começo do estudo fala que tem duas fontes do sofrimento: nessa vida ou fora dessa vida. Fora dessa vida é o quê? Vidas passadas, tá? Então, às vezes, tem coisas que você vive que nem é dessa vida, tá bom? Então, não vamos falar em culpa, vamos falar em experiência. É uma experiência que você está vivendo. Você agiu da forma que você tinha a possibilidade de agir naquele momento. Então, não se culpe. É uma experiência. O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte
a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Fechando aqui o estudo. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Então, fechando aqui o item 4, né? E deixamos o item 5 para a próxima semana. Sintetizando, falando das causas atuais das aflições, elas têm duas fontes, nessa vida ou fora dessa vida. Fora dessa vida, nós pensamos nas vidas passadas. Então, muitas vezes, o seu sofrimento não é nem dessa vida, é algo que você trouxe de outra vida, né? Mas de qualquer fonte, seja dessa vida ou de outra, nós somos... Eu não vou falar a palavra culpa, tá? Aqui no Evangelho fala que nós somos culpados. Hoje, com a questão da ascensão das almas, ascensão planetária, essa visão que temos de evolução, eu vou trocar a palavra culpa pela responsabilidade, tá? Nós temos a responsabilidade de, entre aspas, viver as consequências de todas as nossas ações. Então, todo o sofrimento que temos, nós somos a causa deles, tá? As nossas ações. E geralmente elas se pautam em 3 raízes, más raízes, que é o orgulho, egoísmo e a vaidade. Segundo o Evangelho, elas secam o coração. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, né? E para não ter que depois dizer, se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria agora sofrendo, né? Então, policiarmos as nossas ações, os nossos sentimentos, para que o nosso coração possa dizer por nós, porque o coração sabe do que precisa, mas ele precisa estar limpo dessas 3 coisas, do egoísmo, da vaidade, né? E do orgulho, né? Enfim, o estudo de hoje foi sobre isso e eu queria que você se orgulhasse de quem você é, apesar dessa fala de hoje. Eu sei que em alguns momentos a gente fala, nossa, errei em tal momento ou poderia ter feito diferente. Poderia, mas foi a maneira que você, no seu ponto de evolução, conseguiu agir naquele momento. Então não se culpe. Vamos banir a culpa do nosso dia a dia, tá bom? Um beijo no seu coração, que toda a água do seu lar, todos os objetos, os animais, suas plantas, você seja abençoado. Eu abençoo todos vocês. E que você continue sendo um farol de luz por onde você passar. Obrigado por você ser quem você é. Você é exatamente quem você deveria ser. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Namastê.